Mesmo com a minha preferência indiscutível sobre os sistemas da Nintendo, eu sempre gostei bastante de assistir conferências, seja ela da empresa que for. Eu adorava ver o que a Microsoft, o que a Sony estava produzindo para lançar no mercado de videogames. E durante a E3 de 2016, eu estava assistindo a conferência da Bethesda e ela apresentou o reboot de Doom. Eu particularmente fiquei bem empolgado para jogar esse game, porém, naquela geração, o console que eu mais dava foco aqui na minha coleção de games era o Wii U. E infelizmente eu já sabia que devido ao fracasso do console, àquela altura do campeonato a gente já sabia que o Wii U não seria um console comercialmente bem sucedido. Várias third parties não queriam portar seus games para eles, mesmo saindo para Xbox 360 e PlayStation 3, eles não queriam nem se dar ao trabalho de portar o jogo para o Wii U. Infelizmente foi um console que precisava de mais apoio aí das empresas, que não aconteceu e a gente já sabe o final disso. Mas eu também tinha o PlayStation 4 aqui na minha coleção. E mesmo assim eu queria jogar esse jogo no console da Nintendo, mas com o Wii U, infelizmente, a gente não podia contar. Nessa mesma época, vários boatos saíam na internet sobre o do que seria o projeto NX, o novo console da Nintendo, que ela planejava para suceder o Wii U. Muitos slides falavam que seria um console tradicional e não apenas um portátil, e a gente realmente não sabia o que iria acontecer, a gente não sabia se seria um console poderoso, que poderia rodar esse jogo ou não. Pois bem, o tempo passou e na primeira grande Nintendo Direct que nós tivemos depois do lançamento do Switch, a Bethesda veio mostrar que o console poderia sim rodar os games da atual geração, também na sua forma portátil, e Doom foi apresentado para o Nintendo Switch, e é dele que nós vamos falar nesse vídeo hoje. Então pessoal, já deixem o like, se inscrevam no canal e bora conhecer Doom para Nintendo Switch. Eu sou o Marçal e você está no canal Beatsman, e cara, quando eu vi que Doom foi anunciado para o Nintendo Switch, eu já pensei que vários jogos poderiam sair para ele também. Nossa, eu já pensei em GTA V, pensei em Resident Evil 7, que era o que estava em alta ali na época. Nossa, eu achei que vários jogos viriam para o Switch. Mas existem várias empresas ali que hoje em dia não vale nada, né? Infelizmente são empresas porcas que não querem se dar ao trabalho de fazer o mínimo. E infelizmente não foi muitas empresas que deu o suporte necessário, mesmo o Switch tendo o poder para rodar vários outros games que não chegaram para ele. Uma das empresas que a gente não pode reclamar de jeito nenhum é da Microsoft, que mesmo antes dela possuir algumas empresas, né, hoje se a gente ver a quantidade de jogos que pertencem à Microsoft, ao Xbox, ao ecossistema do Xbox, muitos deles hoje estão disponíveis no Nintendo Switch, como o próprio Doom, Doom Eternal, Tony Hawk, Crash, Hellblade, Cuphead, Ori, todos esses jogos chegaram ao Nintendo Switch e chegaram de forma muito boa. São jogos ali que, se você ver, eles extraíram muito bem o poder do console para rodar perfeitamente ali dentro do que a plataforma permitia. Então hoje acredito que esses jogos que fazem parte do ecossistema Xbox são um dos melhores jogos third party para o Nintendo Switch. E quando eu comprei o Doom, eu lembro que ele foi o meu quarto jogo de Switch. Naquela época, apesar da Nintendo trazer sempre grandes jogos para os seus sistemas, eu ainda estava um pouco receoso, né? Devido o console não ser um console tradicional, né? O que as empresas third party iam fazer para ele? Como, por exemplo, quando o console foi lançado, a gente tinha Sonic Mania, mas, por exemplo, a Capcom trouxe pra gente o Street Fighter 2 HD, ao invés de trazer um Street Fighter mais novo, visto que até o Nintendo 3DS tinha uma versão de Street Fighter 4. Eu não sei se ela fez isso por conta do fracasso do Wii U, né? Tá com medo ali de investir no Switch, com medo dele não ser uma plataforma rentável, né? Tipo, que pudesse ter até o mesmo fracasso do Wii U, coisa que acabou não acontecendo, né? Mas ali no começo talvez fosse até compreensível esse tipo de coisa, né? Visto que a gente não sabia o que seria do futuro do console. Então, nessa época eu tinha comprado meu Switch com Zelda Breath of the Wild, depois eu comprei o Mario Odyssey, e peguei também o Mario Kart 8. Depois que eu peguei o Mario Kart 8, como os jogos de Switch ali eu não conseguia comprar vários, né? Era meio caro ainda pra mim, mesmo hoje sendo mais caro ainda, né? Naquela época eu já achava um pouquinho caro, mas o Doom foi o meu quarto jogo de Nintendo Switch. Eu não tinha jogado até então, mesmo tendo o PlayStation 4, né?
Depois, quando eu pensei assim em adquirir, ele foi anunciado para o Switch, eu falei, bom, é tudo que eu queria jogar esse jogo numa plataforma da Nintendo, e ainda assim vou ter o cartuchinho para poder preservar esse jogo numa mídia mais duradoura, como todos os jogos que eu prefiro ter aqui na minha coleção. E quando o game saiu de fato, né, tinha muita gente curiosa ali para saber como o Nintendo Switch rodaria esse jogo. Vários veículos aí de análises fizeram bastante alvoroço nesse lançamento do Nintendo Switch, porque o Doom era um jogo muito bom no PlayStation 4 e um jogo muito bom no Xbox One também. Não era um joguinho simples, aquele joguinho mais fácil de você conseguir fazer o port. A Bethesda entregou esse jogo nas mãos da Panic Button, que foi a empresa que fez o port para o Nintendo Switch. Ela que fez toda a configuração do jogo para fazer com que ele rodasse na plataforma da Nintendo. E ali no início, quando o Doom foi lançado, como eu peguei ali ele bem um mês ali depois do lançamento, mais ou menos, não demorei muito para adquirir o meu, ele teve um suporte muito grande da desenvolvedora. Depois que ele foi lançado, ele teve alguns updates, né, que melhoraram bastante a questão da performance e a parte visual do jogo, e até mesmo a questão da jogabilidade. Quando o Doom foi lançado, a Digital Foundry mesmo fez um vídeo analisando, e eles adoraram a forma como o Switch conseguiu rodar o Doom. Mesmo com alguns sacrifícios que obviamente precisaram ser feitos em relação aos outros consoles, o Doom ele tinha uma performance de 30 FPS com uma resolução dinâmica funcionando na tela. Então ele funcionava diferente, claro, do Xbox One e do PlayStation 4. Só que depois de um tempo, essas atualizações ficaram constantes, né, para eles tentarem cada vez mais melhorar esse jogo, e trouxe algumas configurações melhores, como por exemplo, a mira por sensor de movimento não estava disponível no lançamento, e através de update eles colocaram, assim como a resolução do jogo que foi aumentando consideravelmente a cada update lançado. E falando da mira por sensor de movimento, eu acho que um dos grandes pontos aqui que a Nintendo acertou no Nintendo Switch foi que, apesar dele ter algumas configurações específicas, como os Joy-Cons, né, que são controles bem diferenciados, e o HD Rumble do console, ele também tem todos os botões ali normais. Eu acho que isso atrai muito as third parties para fazer os seus jogos para o Nintendo Switch, né? A gente não era obrigado, por exemplo, a utilizar uma tela de toque ou um controle com pointer. Então acho que a Nintendo acertou bastante aqui no Nintendo Switch, também na construção do console, que trazia pra gente todos os botões ali tradicionais que a gente tem no Xbox e no PlayStation, e algumas configurações a mais, caso a empresa quisesse usar. E pra galera que fica aí de mimimi, falando que a versão de Nintendo Switch é ruim, por conta do console não ter um poder equiparável ao Xbox One, ao Xbox Series ou PlayStation 4 ou 5, é óbvio que ele não tem, mas eu duvido também que essa mesma pessoa que, se colocar esse console, por exemplo, tanto o Switch quanto o Xbox One lado a lado, ali na sala de casa, por exemplo, sentado a uma distância normal do sofá, sem ficar dando zoom igual o Digital Foundry da vida, para ficar mostrando detalhes numa folhinha ou numa sombrinha que está lá longe no cenário, eu duvido que essa pessoa consiga ter uma diferença significativa que realmente desmereça tanto a versão de Nintendo Switch. E se vale a pena adquirir Doom para o Nintendo Switch, a minha resposta final aqui é com certeza, porque com certeza para mim ele é um dos melhores FPS atuais. Eu adoro a forma como é jogar Doom, e não é aquele jogo, por exemplo, que você precisa ficar parado para recuperar a vida. Não, esse jogo é frenético, você tem que estar sempre correndo ali com vários inimigos na tela ao mesmo tempo. Se você parar pensando ali que vai recuperar a vida, você vai perder na mesma hora. E eu adoro esse tipo de jogo. E a versão de Switch é tão boa como qualquer outra versão de Doom. Não vai por haters de internet. Pegue e jogue que você vai se surpreender. Se você nunca pegou um Nintendo Switch ou ficou receoso de comprar esse jogo quando viu em alguma promoção, olha, vá em frente e compre, porque você não vai se arrepender. É um ótimo jogo, seja ele na plataforma que for, e não deixe de pegar no Nintendo Switch por causa de comentários de algumas pessoas que não sabem de nada ou nunca viram um Nintendo Switch na sua frente. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, que sempre trarei vídeos novos para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que dê para entender ali, vendo esses vídeos todos capturados pelo Nintendo Switch, como que é a versão do console da Nintendo, mesmo com a compressãozinha que a gente tem por aqui, acho que dá para ter uma ideia de como esse jogo funciona no console. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.